bem, permita-me, por favor, ler um texto bíblico e refletir juntamente contigo sobre um assunto muito sério que tem acontecido diante dos nossos olhos praticamente todos os dias. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, para resumir, até por questão do tempo do vídeo, apenas os versículos 5, 6, 7, 8, indo até o 9, que diz assim: E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também de harpas, com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa desta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor ferira a Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Agora veja só, a finalização diz: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Na sequência, nós conhecemos o texto e sabemos que a arca foi guardada por Obed-edom. Mas vamos refletir nessa questão sobre Uzá. Quem era Uzá? Um dos homens de confiança do rei Davi. Fiel, íntegro, um homem sempre pronto a servir Davi, tanto que era do grupo mais próximo do rei, de extrema confiança. Um homem honesto, um homem que cuidava bem da sua família, um homem que servia ao rei com toda a integridade, com toda a fidelidade. E naquele momento da sua morte, onde o texto diz que Deus abriu rotura em Uzá, matou Uzá. Ora, reflita comigo, Uzá estava fazendo alguma coisa ruim? Alguma coisa desagradável? Não. Uzá estava se levantando contra o rei Davi? Não. Uzá havia se levantado contra as ordenanças do Senhor? Também não. Uzá estava ali traindo seus filhos, sua esposa, sua parentela, sua tribo? Não. Ou seja, encontramos Uzá fazendo uma coisa boa, correta, honesta. Mas aí vem a grande questão. Será que estava debaixo das ordenanças e das instruções de Deus? Deixa eu te lembrar uma coisa. Uzá, ele morreu porque ele ousou tocar a mão na arca de Deus. Quando o texto diz que os bois tropeçaram e a arca começou como que cair, pender-se, Uzá leva a mão e escora a arca de Deus. Parece coisa simples demais. Parece que Uzá estava fazendo uma excelente coisa, e se humanamente analisarmos, ele estava fazendo de fato uma excelente coisa. Por exemplo, nos nossos dias nós olhamos por aí pessoas pregando a palavra de Deus. O camarada, a mulher, o homem vai lá, abre uma portinha e começa a pregar a palavra de Deus. Então, à primeira vista, está fazendo uma excelente coisa? Sim, está fazendo uma excelente coisa. A questão é, está debaixo das ordenanças do Senhor? Está mesmo debaixo das bênçãos do Senhor? Por exemplo, em Apocalipse 22, versos 18 e 19, existe uma advertência do Senhor que também se repete. Aliás, ela originalmente está no Antigo Testamento, que diz que qualquer que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, não tendo sido ordenado por Deus, ser-lhe-á acrescentadas as pragas que o livro descreve, que a Bíblia descreve. E também adverte dizendo que se alguém tirar alguma coisa da palavra de Deus, Deus também tirará a sua parte na árvore da vida, o direito à vida eterna com o Senhor. Êxodo 34:7 nos dá uma ideia do que era a questão da arca e por que Uzá morreu ao tocar a arca. Apenas os sacerdotes podiam encostar na arca, a tribo de Levi. Apenas eles. Foi uma ordenança estabelecida pelo Senhor, que apenas os levitas, os sacerdotes, poderiam encostar a mão na arca. Uzá não era sacerdote. Uzá não tinha essa graça, essa proeminência da parte do Senhor sobre a sua vida. E por isso ele sofreu ali o dano. Fazendo uma coisa boa, boa intenção,
no meio de pessoas honestas que estavam em festividade pelo resgate e recuperação da arca, mas ele foi ceifado. Preste bem atenção. A história de Uzá coloca diante de você e de mim uma reflexão a ser feita. Não adianta fazer coisas boas em nome do Senhor. Não adianta querer realizar coisas boas dizendo que isso é para o Senhor, se o Senhor antes não tiver ordenado e não estiver junto para confirmar. Uzá fez uma coisa boa, não deixou que a arca caísse, mas ele não era sacerdote. Nós temos assistido nos nossos dias quantos escândalos acontecendo. Homens assim chamados servos de Deus, mulheres assim chamadas mulheres de Deus, que caem em transgressão, caem em pecado, simplesmente porque estão fazendo uma coisa aparentemente boa, mas sem a graça e sem a misericórdia e principalmente sem a ordenança do Senhor Todo-Poderoso para aquilo que se propuseram a fazer. Seria interessante que eu e você analisássemos bem isso, refletíssemos bem nisso, para também não sermos achados cometendo o mesmo erro de Uzá. Fica a dica.